Olá, bom dia, meus caros devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Uma alegria, mais uma vez, chegarmos até você, levando a nossa mensagem diária do Evangelho para sua meditação, para sua reflexão, a partir do nosso santuário Santo Antônio. Nós estamos iniciando a 19ª semana do Tempo Comum. Ontem, domingo, no dia 7, nós ouvimos a riqueza do Evangelho. O Evangelho, ele nos convidava, nos convocava a gente, de fato, pensar aonde que está o nosso coração? Onde que está a centralidade da nossa vida? Aonde que, de fato, a gente coloca os nossos valores? Porque veja, o coração, ele cria raiz ali onde que está o bem mais valioso da nossa vida. Então, se a gente coloca o nosso coração e deixa ele criar raízes naquelas coisas supérfluas, naquilo que não traz plenitude, não traz sentido para a nossa vida, nós vamos viver num constante vazio existencial. O convite que Jesus nos faz é colocarmos o coração onde que ele cria raiz, e a raiz ela se alimenta da palavra, se alimenta da Eucaristia, se alimenta das coisas boas, para que a nossa vida ela seja uma vida plena. Mas para isso Jesus nos faz um outro convite. Para chegarmos nesse ponto, é necessário também a gente investir nos valores, onde que, à luz da parábola de ontem, onde que o ladrão, ele não rouba, nem a traça destrói. É necessário a gente viver numa vigilância ativa, mas aquela vigilância não no sentido de uma visão negativa, aquela ideia de que Deus fica nos cuidando, fica nos punindo, onde que por causa disso a gente fica agindo por medo. Mas a vigilância é nós estarmos preparados continuamente, diariamente, para as surpresas da vida, de nós sairmos de nós mesmos, sermos capazes de nos movermos em direção ao outro. Esse é o convite que a liturgia de ontem nos fez. É importante esse pano de fundo para a gente entrar no Evangelho desta segunda-feira. Hoje, dia 8, nós vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 17, versículos de 22 até 27. E Jesus nos narra o seguinte: Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes com isso. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas. De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. E então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Veja, logo depois de fazer o anúncio da sua morte e também ressurreição, Jesus ele se depara com esse dilema, com esse conflito do imposto anual do templo. É importante dizer que o imposto é um símbolo que havia aquela ideia da aliança entre Estado e a religião da época. E esse episódio mostra que a comunidade atenta
ela não se deixa alienar. As leis, elas precisam promover sempre liberdade da pessoa humana. E também, à luz do que nos coloca o Papa na Laudato Si, na sua encíclica, também tem que ajudar no cuidado da casa comum. Eu lembrei, ao ler esse trecho, de um pequeno alerta que o nosso Santo Oscar Romeiro, aqui da América Latina, falou. Ele dizia assim, que há um critério para saber se Deus está perto de nós ou se está longe. Todo aquele que se preocupa com o faminto, com o maltrapilho, o pobre, o desaparecido, o torturado, o morador de rua, ele está perto de Deus. O tributo que Jesus pede aos seus seguidores é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. Esses 3 tributos a gente tem que guardar e, além de tudo, colocar em prática. Novamente, vamos fazer uma outra reflexão, porque os cobradores de impostos do templo também interrogam Pedro. Se Jesus é ou não é fiel a esta prática de todos os anos pagar o imposto, pagar o dízimo, como mandava, como ordenava a lei judaica, na qual os homens acima de 20 anos, eles deveriam oferecer o valor de 2 dias de trabalho por ano como imposto do templo. Esse trecho aqui de Mateus é um dos únicos que nos mostra claramente que Jesus, ele participa da vida do templo. Ele participa da vida da comunidade judaica, pela sua origem. Então, certamente seus pais pagavam impostos. Ele depois, acima de 20 anos, ele vai ao templo e paga os impostos. Então, Jesus, ele participa da vida. A reflexão para nós ela é muito importante, porque veja, nós, na nossa vida cotidiana, a gente encontra muitos de nós católicos que nós reclamamos de ajudarmos materialmente a igreja, reclamamos da ajuda que damos para a igreja. Ora, essa ajuda ela é muito importante, assim como Jesus, porque se a gente quer uma igreja bonita, a igreja, nós queremos uma igreja acolhedora, a gente precisa colaborar. Uma igreja acolhedora que nos ajuda a gente a rezar melhor. Uma igreja que necessita de manutenção para ela ser acolhedora, para ser um espaço agradável para as nossas liturgias. Precisamos da ajuda, da colaboração, do dízimo para aplicação na pastoral e para as ações caritativas da igreja. Então, veja, assim como Jesus, nós também precisamos ajudar para que tenhamos uma igreja sempre mais acolhedora e também uma igreja sempre mais comprometida com a prática do amor, da misericórdia e da compaixão. Na terça-feira, meus caros devotos, dia 9 de agosto, nós vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 18, os trechinhos de 1 a 5, depois o versículo 10 e na sequência o versículo 12 até 14. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. E continua: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo,
O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Esse trecho do Evangelho a gente poderia estender a reflexão, aprofundar muito essa reflexão, porque ela é muito importante e ela muito nos desafia em termos de ação evangelizadora, em termos de pastoral, de cuidado das pessoas. Esse trecho, só para nos ajudar a entender melhor, ele faz parte, dentro do capítulo 18, do que nós comumente chamamos de discurso eclesial. O discurso eclesial, por quê? Porque Jesus ele traça aqui nesse trecho características importantes da comunidade dos discípulos. Porém, os discípulos eles revelam uma mentalidade comum, presente no seu tempo. Qual é que era essa mentalidade? Aquela ideia de que vem a vida em sociedade como uma permanente tentativa de subir, mesmo que à custa das outras pessoas, para ocupar os primeiros lugares. Quem é o mais importante? Quem vai se sentar à direita e à esquerda? Os postos de comando. Então é nesse contexto que interrogam Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus ele vai na contramão dessa pergunta. Porque o que ele faz? Ele coloca a criança no centro. Por que isso? Porque todos nós sabemos, a criança ela precisa de tudo. Ela depende dos outros, depende dos pais, depende de pessoas que a cuidem. É como que comparar com a parábola que ele conta, seria a ovelhinha perdida que o pastor, ele cuida, ele procura, e cuida mais do que todas as outras, as 99 que não se perderam. Ora, isso quer dizer que na comunidade dos discípulos, na nossa vida comunitária, a primeira preocupação nossa tem que ser o cuidado. O Papa Francisco faz um apelo muito grande para nós, o cuidado, a cultura do cuidado, cuidar dos pequenos. Então, para Jesus, a periferia, se nós olharmos isso à luz do que nos provoca, inclusive, o Papa Francisco, que para Jesus também, a periferia ela se desloca para o centro. No sentido de nada de pretensão de grandeza. O que Jesus mostra? À luz da pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Que ser grande é servir. Ser grande é servir. Então cabe à comunidade o serviço humilde, o serviço corajoso que devemos ter. O maior no reino de Deus são os pequenos, aqueles que necessitam ser cuidados, aqueles que necessitam ser protegidos e que muitas vezes, se não na maioria das vezes, aos olhos do mundo, são insignificantes. O mundo fica totalmente indiferente a essas pessoas. Então, ignorar os pequenos é como que se estivéssemos todos nós ignorando o próprio Cristo. Então, uma comunidade fiel, que quer ser sempre mais fiel a Jesus, ao nosso Mestre, também ela precisa ser necessariamente acolhedora e fraterna, bem como ela também deve ser revestida de especial ternura pelos que se perdem pelos caminhos da vida, no sentido como que nós vamos colocar esforços em resgatar os que se encontram perdidos. No início dizia assim que esse trecho caberia uma reflexão profunda, mas eu quero concluir dizendo que muitas vezes nós nos acomodamos, nós nos contentamos com as 99 que já estão conosco, que participam do cotidiano. Mas o desafio é como que a gente resgata os que se perdem pelos caminhos da vida. É um evangelho provocativo para nós, na nossa vida pastoral, na nossa ação evangelizadora. Na quarta-feira, no dia 10 de agosto, nós vamos celebrar São Lourenço, mártir. Vamos refletir com o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 24
a 26. Primeiramente, antes de ler o Evangelho, eu gostaria de falar um pouquinho de quem foi São Lourenço. O São Lourenço, ele é do século III, nasceu lá na Itália e lá faleceu também, por volta aí de 258, o ano. Ele dizia que os pobres eram os verdadeiros tesouros da igreja. E São Lourenço, creio, que é um dos mártires mais conhecidos e mais venerados, já desde os primeiros séculos. Por quê? Porque o Lourenço, ele foi encarregado de cuidar dos bens da igreja. E, tendo essa tarefa, ele repartiu os bens da igreja entre os pobres. Mas por que ele fez isso? Porque ele pressentia que a sua prisão ela viria logo, pela sua atuação. E, aprisionado, junto com o Papa Sisto II, ele não sofreu de imediato o martírio, mas ele sofreu, suportou corajosamente atrozes dores na grelha incandescente. Ele era colocado sobre uma grelha no fogo, na fornalha. Tem alguns escritos que permitem introduzir aqui algo sobre São Lourenço quando ele estava na fornalha. No meio daqueles tormentos da fornalha, sobre a grelha, ele teria dito pro carrasco: vira-me do outro lado, porque desse lado aqui eu já estou bem assado. Entretanto, a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço ele tenha sido, além de ter sofrido essas dores na grelha na fornalha, mas ele tenha sido de fato decapitado como o Papa Sisto. De qualquer forma, aqui nós temos um testemunho de alguém que se dedica ao cuidado dos pobres, os cuidados dos menores. O Evangelho, ele narra o seguinte, que Jesus disse à multidão: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perdê-la-á. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Esse evangelho, ele dialoga diretamente com a vida de São Lourenço. De qualquer forma, o que eu queria chamar a atenção desse evangelho? Porque ele nos ajuda a descobrir que a preocupação doentia para com a própria vida atenta contra a qualidade humana e cristã dessa mesma vida que nós temos. Nesse trecho nós descobrimos outra lei profunda da realidade. Alcança-se a maturidade da vida à medida que ela é entregue para possibilitar vida para outras pessoas. Ou seja, cotidianamente a gente precisa consumir a nossa vida no cuidado dos outros. Então não é uma vida centrada sobre nós mesmos, mas uma vida descentrada em favor dos outros. Tem o filósofo Goethe, filósofo alemão, que ele dizia assim: morre e transforma-te. Para dizer em outras palavras que nós somos seres que passamos por contínuas transformações. Então aquele que quer salvar a sua vida, ou seja, aqueles que desejam estar sempre bem, que não desejam ter compromissos, que não querem se envolver com situações exigentes do cotidiano, que desejam estar à margem da realidade, que pede uma presença diferente, esse vai perder sua vida, porque a sua vida vai se tornar insignificante. Uma vida, que vida mais atrofiada quando se vive bem comodamente, bem tranquilo, indiferente às situações porque passa as pessoas, bem instalado, bem relacionado, seja politicamente, socialmente, economicamente.
é uma vida atrofiada. Mas aquele que por amor ao reino se desinstala, que acompanha as pessoas, se solidariza com o sofrimento dos outros, com o sofrimento do pobre, que encarna-se e faz sua vida, a sua dor, que toma a dor do outro para si, esse vai ganhar a vida. Por quê? Por que ele ganha a vida? Porque a sua vida, ela vai se transformar em vida. A sua vida vai gerar vida. É gratificante, eu creio muito nisso. A gente, nesse momento que refletimos sobre esse evangelho, de dar a vida, refletimos sobre o testemunho de São Lourenço, creio que é bonito a gente fazer memória de tantos homens e mulheres que foram presença compassiva e que, à maneira de Jesus, consumiram as suas vidas em favor da vida. Creio que nós conhecemos, eu conheço, você deve conhecer, histórias silenciosas de tantas pessoas que com sua presença eles ajudaram, ou estão ajudando os outros a viver. Pessoas que revelaram a paixão por viver em pequenas paciências cotidianas, que entregaram suas vidas sem brilho algum, sem vozes que a proclamassem, mas que foram de fato como que o fermento silencioso que se dissolveram na massa, fazendo essa massa crescer, fazendo essa massa ter vida. Bonito testemunho. Vale a pena nós, nesse dia que celebramos São Lourenço, recordarmos dessas pessoas que estiveram ou pessoas que estão conosco e que ajudam fazer gerar vida. A partir de sua vida, ajudam a transformar, a partir da sua ação, do seu testemunho, transformar vidas. Meus caros devotos e devotas, eu desejo a cada uma de vocês um abençoado dia. Que essas reflexões possam ajudá-los a viver melhor, a adquirir cada vez mais uma paixão pelo Evangelho, uma paixão pelo seguimento de Jesus. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um abençoado dia, um abençoado trabalho. Paz e bem.